para compartilhar a tua experiência, teu conhecimento com a audiência e, claro, com seus pacientes também e com os colegas. Muito obrigado, viu, Kátia? Obrigada, eu que te agradeço. E quero te parabenizar pelo que você faz, viu? Porque eu queria te dizer que você sempre teve uma didática incrível. Eu sempre aprendi muito com você, continuo aprendendo muito. E queria te parabenizar por essa iniciativa. Porque eu sei que você trabalha muito, que a sua vida é super corrida. E que você dedica um tempo super precioso, sabe? Para passar. Eu sempre falo que é informação de qualidade e de uma forma que com uma linguagem, eu acho que facilita, é muito fácil te entender, sabe? Compreender os seus ensinamentos. Eu queria te dar os parabéns, viu? E falar que você ensinou muito a mim e continua ensinando a muita gente, viu? Parabéns. Ai, Kátia, muito obrigado. Pessoal, sabe por que a Kátia está falando isso? Deixa eu só aproveitar então a Kátia, olha. Kátia Montovani Botó. Já acertei, Kátia, do nome? Certo, é Botose. E tem o leite agora no final por causa do Ah, casamento. poderia ter esquecido, desculpa, Kátia. Olha só, pessoal. A Kátia, ela fez graduação na Universidade Federal lá do Paraná. Em Isso. seguida, a Kátia veio aqui para São Paulo, ficou na Universidade Federal de São Paulo, fez a residência, depois fez fellow em córnea, eu acho que também em plástico ocular, não é isso, Isso. Kátia? Uhum. Em seguida, a Kátia foi ficar um tempo lá nos Estados Unidos, foi lá para a Califórnia, costa oeste dos Estados Unidos, mais especificamente para San Diego, continuou mergulhando nos estudos que envolvia córnea, plástico ocular, mas a Kátia dispensou uma atenção muito especial para o crosslink, Isso. que é uma coisa que a gente vai conversar um pouquinho mais detalhadamente, tá? Em seguida, a Kátia volta para o Brasil, defende o doutorado dela lá na Escola Paulista de Medicina, e por fim a Kátia foi para a região sul do país. É Brusque, não é isso, Kátia, o nome Isso, é da Santa família? Catarina, no Vale do Itajaí. Eu Pertinho acho. de Balneário Camboriú, de Blumenau. Uma região bem legal, bem bonita. Nossa, mas que inveja, Kátia, de você. Eu fico imaginando essa semana recheado de sol, mar, vento, todo mundo reunido na praia, curtindo, pulando, brincando. Você sabe que aqui em São Paulo não é tão fácil a gente fazer essas coisas, né? Pois é, tudo tem vantagem e desvantagem. Eu sinto também bastante saudade de São Paulo. São Paulo tem muitas vantagens, mas aqui realmente é um lugarzinho especial no meu coração, viu? Eu vou te dizer que eu gosto muito de morar aqui, assim, tenho dois filhinhos pequenininhos também, então é uma vida bem tranquila, sabe? Bem mais tranquila de São Paulo do que a gente vive em São Paulo. Porque não tem tanto trânsito, então a gente Então, acaba tendo mais tempo. olha, perfeito. E olha só, pessoal, a Kátia, então, está devidamente apresentada. Eu queria lembrar para vocês, reforçar mais uma vez, que o junho é junho violeta, é o mês de prevenção, conscientização e combate contra o ceratocone. Kátia, não sei se você teve a oportunidade de separar um olhinho, porque eu sei que você é uma menina muito precavida. Ah, eu tenho, mas eu trouxe os vídeos, na verdade. Ótimo, Entendeu? Pra excelente. Então, você. tudo bem. O que a gente vai fazer então, pessoal? Kátia, eu queria que você lembrasse novamente para a nossa audiência. A gente tem uma audiência mista, tá? É formado por indivíduos leigos, tem colegas médicos generalistas e tem alguns colegas oftalmologistas, mas a grande maioria são de indivíduos leigos. Eu acho que você foi muito feliz na tua colocação, desculpa estar falando, Cláudia, ou Kátia. A gente resolveu fazer esse movimento de se expor nas redes sociais, mas com o intuito de gerar valor na vida das pessoas. Tem um lado muito bom da digitalização da informação, mas tem um lado ruim. Às vezes as pessoas, por não ser técnica naquele assunto, ela não tem capacidade de diferenciar o certo do errado. Então nós resolvemos pegar carona depois da pandemia nessa onda e reservamos todas as quartas-feiras à noite para completar 3 anos em agosto. Você acredita como o tempo passa rápido? Meu Deus. Gente, sempre é muito rápido. A gente sempre traz um tema importante que envolve saúde ocular. A gente está diversificando um pouquinho também. No mês passado eu chamei um colega, onde eu corto meu cabelo, o empreendedor na área de barbearia. E foi tão legal, Kátia, porque eu tenho acreditado também que a gente precisa estimular as pessoas a parar para pensar como realizar os seus sonhos. Eu acho que uma das formas é empreendendo. Mas todas as quartas-feiras à noite nós estamos aqui sempre com o convidado do quilate da Cátia, é uma pessoa, além de ser ética, é uma pessoa que tem conhecimento e experiência do ponto de vista técnico e vem aqui de maneira muito gentil. Ó, gente, não recebe nada. Vocês acreditam que é gratuito? Ainda, né, Kátia? E vem compartilhar a experiência e o conhecimento dela.
Então, olha só, Kátia, considerando que a nossa audiência, a maioria é leigo, eu queria, se você tiver um olhinho, alguma coisa do tipo, lembrasse primeiro para a gente, um pouquinho só, bem de maneira simples, anatomia e fisiologia do olho, mas com atenção para a córnea. Aí a gente entra no nosso propriamente dito ceratocone. Então, tá bom. Vamos lá, vamos começar conversando um pouquinho. Você tem um olhinho aí na sua mão. E o que acontece? A córnea é essa estrutura transparente na frente do colorido do olho, que você está mostrando na sua mão. A córnea é como se fosse o vidrinho do relógio. E ela tem um poder de foco muito grande. Ela é como se fosse uma lente correspondente a mais ou menos 42 graus de dioptrias. E isso faz uma diferença enorme na visão. E ela é formada principalmente por colágeno. Então, existem várias doenças que podem afetar as córneas também. O ceratocone é uma dessas doenças. Por que chama ceratocone? Cerato significa córnea. Cone, porque a córnea começa a ficar deformada e ficar no formato cônico, como se fosse um cone mesmo. Certo? Eu vou mostrar um vídeo para vocês que talvez mostre, consiga ajudar um pouquinho. Eu vou virar aqui, vamos ver se a gente consegue ver. Olha, eu vou abaixar um pouquinho, tá? Então, o que acontece com a córnea, tá? Eu vou tentar mostrar aqui um vídeo, deixa eu ver aqui, para ficar mais fácil. Essa estrutura aqui, onde está o mouse, é a córnea, o vidrinho do relógio. O que acontece com quem tem ceratocone? Essa córnea começa a progredir, fica cada vez mais fina e irregular, mais cônica mesmo. E isso, ao longo dos anos, ao longo do tempo, começa a causar um embaçamento das imagens. As imagens, principalmente de longe, começam a ficar embaçadas. Parece muito que a pessoa está precisando de óculos. Só que é um óculos que não estabiliza. Um pouquinho depois, o que acontece? Começa a ficar embaçado tudo de novo. E isso está acontecendo por causa da córnea, que está ficando cada vez mais deformada, cada vez mais irregular. Vocês viram porque a gente chamou a Kátia, pessoal? Vocês viram como a Kátia é didática? Que legal, Kátia. Muito bem. Então, olha só, pessoal. A córnea fica pontuda, barriguda, fica afinada. Isso gera essa tortuosidade toda e a luz não consegue chegar lá no fundo do olho. Ó. Ela entra de maneira muito distorcida e a vista fica embaçada. Agora, Kátia, fala pra gente, o que causa o ceratocone? De onde vem essa doença? Essa é uma pergunta que a gente sempre recebe, né? Porque o que acontece? O ceratocone é uma doença do colágeno da córnea. As pessoas que têm essa doença, elas têm a córnea mais fina, mais frágil, como se você tivesse um balão e você enchesse esse balão, só que na borracha do balão tem uma área que tem a borracha muito fininha e essa região começa a ficar deformada. Acontece que as pessoas chegam, geralmente, ali pela adolescência, dos seus 14, mais ou menos, até 21 anos de idade. Geralmente, essas pessoas vêm e elas coçam muito os olhos. Então, a doença, o ceratocone, pode surgir em pessoas, por exemplo, que têm o hábito ou a mania de coçar muito os olhos, que apertam muito os olhos. Por isso, esse hábito deve ser evitado. Okay. Mas existem também casos hereditários. Aí a pessoa me pergunta, tá, mas é hereditário, mas se eu tive só agora, mas só agora eu tive. Isso. Sim, apesar de ser hereditário, a criança não nasce com ceratocone. Ela geralmente começa a aparecer depois de uma certa idade. Com os meios de diagnósticos mais precoces hoje, muitas vezes a gente consegue ver antes da adolescência. Portanto, eu sempre peço para os pacientes assim, ó, se você tem ceratocone, leve seu filho para fazer exame rotineiramente, quando ele é bem pequenininho, mas principalmente depois dos 8 anos, eu começo a ver sequencialmente, realmente bem de pertinho. E se o paciente coça muito os olhos, bem antes disso a gente já começa a controlar. Agora, muita gente pergunta o seguinte, tá, mas eu tenho um pai e uma mãe com ceratocone. Será
será que eu realmente vou ter ceratocone? Não, não é certeza que você vai ter ceratocone. Muitas vezes você pode ter o fator genético, mas às vezes precisa de um gatilho. O gatilho é aquilo que você vai fazer que vai desencadear. E muitas vezes é o ato de coçar o olho. Aí a pessoa fala, não, mas na minha família eu não acho ninguém que tem ceratocone. E aí eu vou te contar. O problema é que na mesma família existem casos muito leves, casos moderados ou casos muito graves. Só que os casos muito leves, às vezes, ele tem uma sementinha do ceratocone, só que aquilo não foi para frente. E aí o que acontece? A pessoa acha, você sempre viveu a vida toda usando óculos, não sabia que isso era um ceratocone, só que ele não se desenvolveu, ele não foi para frente. Então hoje, por exemplo, muitas vezes eu peço para vir a família, para virem os irmãos, e às vezes a gente encontra assim, mesmo que a pessoa não saiba. Às vezes aquela pessoa que usa óculos, na verdade, tinha ceratocone também. Kátia, muito legal essa abordagem que você fez, porque a gente precisa insistir lá para a nossa comunidade, para a nossa população em geral, a importância de passar em consultas oftalmológicas preventivas, mesmo sem tenha nada sentindo. E, pessoal, tem um adendo que a gente precisa fazer, tá bom? No território brasileiro, o único profissional habilitado a tratar das doenças oculares é um médico oftalmologista, tá bom? Não tem outro, tá? E olha só, como é uma doença realmente hereditária, às vezes o indivíduo diz, mas não estou sentindo nada, por que eu vou passar em consulta? Passa em consulta, porque às vezes a gente consegue detectar a doença no estágio inicial e a chance da gente intervir para ter um resultado final satisfatório é muito maior. Isso não é só para o ceratocone, não, tá, gente? Isso é para a saúde como um todo. Quanto mais rápido a gente consegue identificar a causa dos problemas e instituir o tratamento adequado, a chance de sucesso é muito grande. Então, fica aí a informação que a Kátia trouxe para a gente. É muito, ou seja, Kátia, é mais comum, além da adolescência, tem as questões genéticas, questões hormonais, ou também essa doença, ela pode se manifestar numa fase mais tardia da vida, por exemplo. Pode sim. Porque hoje em dia a gente sabe que existem fatores hormonais que podem alterar também as córneas, tá? Claro, assim, existem doenças, por exemplo, síndrome de Down. Síndrome de Down, por exemplo, é uma condição que tem muito, essas pessoas com síndrome de Down têm muito ceratocone, doenças do colágeno em si. Agora, você sabia que durante a gestação, principalmente, então, mulheres na gestação por alterações hormonais podem ter, sim, uma progressão e um desenvolvimento de ceratocone. Muitas vezes a gente acaba descobrindo só na gestação. Porque os hormônios, então a gente tem que imaginar o seguinte, durante a gravidez, todo o corpo da mulher, o útero, as articulações da região da bacia, tudo isso acaba ficando mais molinho, mais distensível para quê? Para receber o bebê. Então, as estruturas nossas, ou seja, o colágeno, vamos dizer assim, acaba ficando mais mole. Como a córnea é feita de colágeno, a córnea acaba ficando mais mole também. Então, é muito comum, às vezes, a gente descobre um ceratocone numa gestação, numa gestante, por exemplo, que nem sabia que tinha isso antes. Então, bem depois da adolescência. Muito bem, olha só, pessoal. Então, a gente abordou a importância de passar em consulta oftalmológica de rotina, mesmo que nada esteja sentindo, e, sobretudo, se tiver história na família do ceratocone, levar os filhos para passar em consulta também. Mas não estou sentindo nada, passa em consulta, tá bem? A doença, Kátia, quando ela se manifesta na fase mais precoce, ela tem uma tendência a ser menos benigna, e quando ela se manifesta numa fase mais tardia, ela geralmente tem um comportamento mais benigno. É isso mesmo, Kátia? Procede essa afirmação? Então, na verdade, assim, a gente vê essa questão de uma evolução mais grave ou não, existem vários fatores, tá? Mas, na verdade, quando a gente vê a doença em crianças, ela tende a progredir mais rápido. E por isso que você falou, eu achei fundamental. Existem algumas doenças em que o diagnóstico precoce muda
daquela pessoa. E eu te falo isso com toda... Por exemplo, o glaucoma é um problema, tem várias doenças, né? Mas, em especial, o ceratocone é um problema que é uma doença que, se você descobre cedo, isso muda a história da doença, a história da pessoa. Por quê? Porque antigamente, eu nem falo tão antigamente assim, né, Charles? A gente fala que, na verdade, quando eu estava no R3 ali, na residência, isso foi há 12 anos atrás, não existia tratamentos para ceratocone, não tinha como parar o ceratocone. Então, era uma doença que até nós, né, Charles, pouca gente realmente gostava de tratar. Porque a gente gosta de ajudar as pessoas. E chegava as pessoas com ceratocone e você não tinha muito o que fazer. Você tinha que adaptar uma lente de contato, aí começaram a surgir os anéis, mas não tinha tantos meios diagnósticos. Você, às vezes, via uma criança com um caso gravíssimo evoluir para transplante e você não tinha o que fazer. Hoje, não. Hoje, se você faz o diagnóstico cedo, você consegue estabilizar a doença e a pessoa não ir para um transplante. Às vezes a pessoa nem óculos precisa, se você pega numa fase inicial. E assim, agora, se você pega numa fase muito tardia, que a córnea já tem cicatriz, é uma córnea muito grave, infelizmente, às vezes não dá para você parar a doença. Eu falo assim que o diagnóstico precoce é fundamental porque você consegue parar de piorar, mas você nem sempre consegue reverter o que perdeu. Vamos continuar. O tema é super interessante. Então, olha só, passa em consulta, mesmo nada sentindo, a saúde da visão começa com a prevenção. Fundamental ter um cuidado redobrado com relação ao ato de coçar. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá? Então, a gente falou o que é ceratocone, quais são as principais causas. Vamos falar um pouquinho agora, Kátia, de sinais e sintomas. Como é que você recebe teu paciente na rotina? Você deve ter muitos pacientes portadores dessa doença, e geralmente os pais os trazem assim, cara, doutora, é muito comum ele estar sentindo o quê? O olho coça muito, fica muito vermelho, a vista fica cansada, fica com sensibilidade à luz. Os portadores de ceratocone, vamos dividir assim, numa fase mais intensa da doença, quais são os sintomas mais frequentes? E numa fase que a doença se manifesta na fase mais tardia, como é que o paciente se sente quando ele passa em consulta oftalmológica? Quais são as queixas mais importantes? É bem legal. Eu adoro tratar a ceratocone. Então, o que a gente vê no dia a dia? Existe aquele paciente que vem a uma consulta com os pais, já sabe que os pais têm ceratocone, então ele vem fazer a sua rotina. Agora, várias vezes, eu vou te dizer assim, que a maioria dos casos são pacientes que vêm e falam o seguinte, doutora, eu não sei o que está acontecendo, eu estou usando óculos, às vezes ele já vem usando óculos, e eu, às vezes, eu passei na ótica para trocar o óculos e tal, eu estou trocando óculos, já mudei o grau, mas não melhora. Ou o meu grau está piorando muito e mesmo quando eu coloco o óculos, a visão não fica 100%. Além disso, eu gosto muito de coçar o olho. Eu sempre pergunto, e você coça? Você costuma coçar muito o olho? Várias vezes o paciente fala, não, eu coço. Quantas vezes? Eu sempre pergunto, uma vez por semana, uma vez, todo dia, uma vez por semana, uma vez por mês. Porque o paciente costuma coçar. Às vezes tem rinite, às vezes coça o nariz junto. Só que nem sempre. Às vezes o paciente não coça os olhos, ele só vai te dizer isso, ele só vai falar, olha, a minha visão está piorando, ou às vezes ele diz, olha, tem um olho que tá bom, mas eu não sei porque esse olho agora eu percebi agora que eu não estou enxergando mais, e o grau não para, não é assim? E a impressão que eu tenho, Kátia, é que o paciente só passa em consulta porque o que era bom ficou ruim, porque já tinha um ruim já faz tempo. Mas se é um que estava conseguindo compensar em parte a quantidade de visão que ele precisava para tocar a vida dele numa boa. E de repente eu falei assim, nossa, o que está acontecendo? Minha visão está ruim. É às vezes o bom que ficou ruim e o outro que já estava ruim nesse de avançar precisa de uma intervenção mais rápida. Muito bom, Kátia, olha Verdade. só. Agora vamos para o diagnóstico. Como é que a gente dá o diagnóstico de ceratocone? Tem algum exame complementar importante ou somente a historinha é suficiente? Nessa historinha a gente tem que explorar mais a questão da alergia, depois a gente coloca uns aparelhinhos normais.
pede exames complementares, realmente eles são importantes. E para que serviria? Para a gente estadiar a doença, para dizer em que nível ela se encontra? Como é que você dá o diagnóstico de ceratocone na tua rotina? É isso mesmo. Na verdade, assim, uma conversa inicial é fundamental. Então, a gente quer entender o que o paciente está sentindo, a gente gosta sempre de ver a visão, ver, às vezes, o paciente vem e a gente vai ver o grau. E uma dica é que é um grau estranho. É um grau que mesmo quando você coloca aquele aparelhinho que chama Grins, aquele que a gente coloca no rosto, que mede a visão, né? Que faz o exame do grau. Quando a gente coloca esse aparelhinho, a gente vê às vezes que o exame não bate. Às vezes você coloca um grau que era para ficar bom e não fica. E às vezes, sabe, muitas vezes aparece uma miopia com astigmatismo, a gente chama de eixo, um eixo estranho. Então, ali a gente já começa a suspeitar. Aí a gente olha no microscópio, né? E aí a gente analisa as córneas. Às vezes, pode ter algumas alterações que a gente vê no microscópio, mas nem sempre. Às vezes não tem cicatriz nenhuma, não tem marquinha nenhuma. E aí, para confirmação do diagnóstico, nós temos que ver como é que está o mapa dessa córnea. Existe um exame que se chama topografia, como se fosse um mapa de uma montanha mesmo. E a gente vê como é que está a curvatura dessa córnea. A gente vê isso, ali, ó, a gente vê as cores, são como se fosse as cores de uma montanha. E nessas cores, a gente já começa a ver que pode ser que tenha uma região ali que está com uma cor diferente, ou seja, ela está mais bicuda. Aí, quando a gente quer saber de verdade, o que a gente faz também? Mede a espessura da córnea. Quem tem ceratocone tem uma tendência a ter uma córnea mais fina. Mas isso pode enganar, porque às vezes o ponto mais fino não é exatamente no centro, às vezes ele é um pouquinho mais para baixo, justamente onde tem o biquinho do ceratocone. E aí existem exames mais aprofundados, por exemplo, a gente chama de tomografias corneanas. Tá? As tomografias corneanas são exames que muitas vezes existem mapas, né, tomográficos, do software, que dá o diagnóstico com mais acurácia. E por isso a gente consegue fazer o diagnóstico mesmo em pacientes em ceratocones mais precoces, menorzinhos. Olha só, então o paciente veio com história característica, a gente colheu historinha, fez o exame do paciente, pedimos o exame complementar e chegou então o diagnóstico de ceratocone. Como a gente vai tratar? A gente poderia trabalhar com duas possibilidades, por exemplo, vamos fazer o tratamento clínico, mas provavelmente vai ter que fazer cirúrgico. Tem algum tratamento clínico para ceratocone? Será se, por exemplo, Kátia, óculos é uma boa opção? Ou será se lente de contato seria a melhor opção? Só dizer para o paciente não coça o olho nem sempre é suficiente. Se o paciente é pediátrico, ele tem que fazer acompanhamento com o médico alergista, tem que pingar gotinha de colírio no olho. Tem alguma vacina, Kátia, que ajuda a gente a tratar o ceratocone do ponto de vista clínico? Aí depois a gente entra no cirúrgico, tá bom? Legal. E aí finalmente no... Vamos lá. Na verdade, eu sempre digo que existem dois caminhos. Quando você tem um paciente com ceratocone, eu sempre digo que eu tenho dois objetivos. Um objetivo é acompanhar e fazer com que a doença dele pare de piorar, tá? Okay. Esse é um caminho. E o outro caminho é devolver a visão que ele perdeu, certo? A doença, ela vai ser tratada, ou seja, como é que eu faço para que essa doença não evolua, não piore, tá? Primeira coisa, identificar se esse paciente tem o hábito de coçar os olhos. Eu sempre falo que a primeira coisa, parar de coçar os olhos. Então, a gente tem que tratar a alergia. E muitas vezes, só tratando o olho, você não consegue controlar 100% da alergia. A gente tem que pensar que essa mucosa que reveste a conjuntiva, que reveste os olhos, é histologicamente muito semelhante com a mucosa que reveste as vias aéreas por dentro. Então, às vezes, o paciente, ele se coça inteiro. Eu sempre falo que tem um órgão-alvo. Às vezes, ele coça
inteiro, mas o pior é o olho. Às vezes ele coça inteiro, mas o pior é o nariz. Então, às vezes ele coça o nariz, a garganta, às vezes até o ouvido coça. Então, a primeira coisa, tratar a alergia. Só que muitas vezes a gente precisa tratar esse paciente como um todo, sistemicamente. Então, muitas vezes eu tenho um colega alergologista que me ajuda muito no controle da alergia. Então, primeira coisa, para de coçar. Eu chego até a falar para o paciente, olha, se você está coçando muito, eu sempre, claro, tem colírios para isso. Existem remédios, existe spray nasal, remédio pela boca, colírio, gel, um monte de coisa. Agora é o seguinte, não parou de coçar, eu falo assim, tá coçando demais, não coça na bolinha do olho. Você pode até apertar o osso aqui, mas não coça na bolinha do olho, sabe? Essa é a primeira dica. Outra coisa interessante, mas que não tá completamente provado ainda, mas existem evidências na literatura, é que se você tem o hábito de dormir em posição viciosa, apertando o olho a noite inteira, existe um trabalho que existe uma correlação positiva, uma tendência de correlação entre o olho que você aperta o tempo todo com a piora do ceratocone desse olho. E é interessante isso, né? Se você, por exemplo, principalmente se você dorme com a mão em cima sempre do mesmo olho, ou de bruços, ou com o rosto diretamente no colchão, sabe? Isso também existem algumas evidências. Eu até anoto, é uma coisa que eu sempre pergunto para o paciente, e eu até, inclusive, estou levantando os meus dados mesmo, porque isso não está completamente ainda provado, mas é uma coisa que a gente tem que começar a prestar atenção. Então, esse sempre é o primeiro caminho. Eu sempre falo que o ceratocone, ele vai parar através de você parar de coçar o olho, tratar a alergia e pode parar também com a idade. Ele geralmente se manifesta ali pela adolescência, uns 21 anos, assim, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas ele vai aumentando até uns 35, 40 anos de idade, enquanto a maioria vai estabilizar. Só que o problema é que, às vezes, esse ceratocone, ele está progredindo muito rápido. E ele começa muito cedo. E aí que entram os tratamentos mais cirúrgicos. Muito bem, olha só. Fizemos o tratamento clínico, tentamos melhorar o máximo possível a condição ocular do paciente, mas infelizmente não surtiu o efeito esperado. E aí foi percebido com acompanhamento que, fazendo os exames, a doença estava progredindo. Precisamos operar esse paciente. Quando a gente fala em cirurgia para correção do ceratocone, a gente tem basicamente 3 opções, concorda? Queria que você mencionasse as 3, e aí finalmente a gente vai entrar no tema da nossa live. Vocês acreditam, gente? Pelo amor de Deus, Kátia, já se foram 28 minutos. Vamos lá, como é que a gente... Quais são os critérios que a gente utiliza para indicar tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3? Fala para a gente, por favor. Vamos lá. Então é o seguinte, existe, primeira coisa que eu sempre digo, óculos e lentes de contato servem para melhorar a sua visão. Eles não vão parar a doença, certo? Então, às vezes, porque antes muita gente chegava com aquelas lentes rígidas, menorzinhas, assim, e falava, meu Deus, isso é insuportável, eu não aguento usar isso aqui, mas eu tenho que usar porque senão a minha doença vai piorar. Não, isso era acreditava-se nisso antes, mas isso é mito. Então, se o paciente está progredindo, ou seja, se a doença dele está em atividade, o tratamento indicado para parar a doença dele é o que a gente chama de crosslinking, certo? A gente já vai falar sobre isso. Quando o paciente... Então, essa é a primeira opção cirúrgica. Quando o paciente, ele usa já, vamos dizer assim, ele está até estabilizado, mas ele usa óculos e lentes de contato, mas nenhum dos dois dão boa qualidade de visão para aquele paciente. Ou é aquele paciente que simplesmente não consegue usar lente, não consegue usar. Ele está com o maior grau que ele consegue, o maior grau do óculos, é o grau certo da lente de contato, mas ele não consegue usar a lente de contato. Aí, a gente pode indicar o que a gente chama de implante de anel, tá?
Então, eu vou só mostrar para vocês uma foto, antes de falar sobre o crosslink, sobre o que é o implante de anel, tá? O que é, como uma foto, na verdade, que eu acho que pode ajudar algumas pessoas, tá? Só um minutinho. Aqui, deixa eu... Olha, então, olha só. Aqui é uma foto que eu acho que fica interessante aqui, que a gente vê o anel. O que é o anel? O anel são dois cristais, dois anéis mesmo, aqui tem dois segmentos, né, de acrílico, e eu digo o seguinte, eles são implantados dentro da córnea, eles servem para esticar um pouquinho a córnea. É como se fosse o elástico do lençol da cama. A cama está toda enrugada, você coloca um elástico, ele estica um pouquinho. E aí ele vai diminuir um pouquinho as aberrações e o grau do paciente. Mas não significa que ele vai deixar de usar óculos ou usar lente de contato. Então, esse é o anel. Quando, às vezes, infelizmente, a córnea não para de evoluir. E aí a gente vê que o biquinho da córnea, olha só, bem o biquinho da córnea, ela começa a criar algumas cicatrizes. Esse aqui é um caso de hidrópsia, né? Então é uma complicação que dá quando o ceratocone é tão avançado, que essa região aqui forma um biquinho, ela fica opaca. Quando isso acontece, aí, infelizmente, realmente o transplante de córnea é indicado, tá? Aí a gente troca a córnea. Só que o que acontece? Ao contrário do que muita gente acredita, o transplante de córnea, ele não é a primeira opção. Muita gente acha que vai fazer o transplante de córnea para deixar de usar óculos ou deixar de usar lente de contato, e a gente sabe que não. E o transplante de córnea em pacientes muito jovens, que têm um organismo muito forte, ele tem uma tendência maior, a um risco maior de rejeição. Por isso, a gente tenta sempre postergar o máximo possível. A gente tenta não fazer o transplante numa fase muito, em crianças, principalmente, ou numa fase muito inicial, porque é como se aquele organismo fosse muito forte e identificasse que aquela córnea não pertence a ela, e aí ele tende a rejeitar. Excelente, Kátia. Agora então a gente tem basicamente três opções de técnicas cirúrgicas. Nós temos o crosslink, que provavelmente é a melhor opção para diminuir a velocidade de progressão, ou quem sabe controlar, né, a doença parar. E aquela discussão, Kátia, se o anel tira indicação também para diminuir essa velocidade de progressão, ou ele só vai regularizar essa tortuosidade. E, finalmente, o transplante de córnea, quando a doença está no estágio muito avançado, que nenhuma dessas duas opções resolve o problema. Vamos agora falar sobre o crosslink, finalmente, que é aquilo que você tanto gosta, tanto faz, tão bem, e que você tanto estuda. Porque quando a gente fala, então, em crosslink, o que a gente quer é fortalecer a córnea. A gente vai aumentar as ligações covalentes entre as fibras de colágeno, essa córnea ela vai ficar um pouco mais resistente e, consequentemente, ela não vai ficar pontuda. Como foi que começou essa história de crosslink, Kátia, por gentileza? Olha, isso foi uma história bem interessante, né? Um médico e a equipe dele, na verdade, o Dr. Theo Seiler, que morava na época em Dresden, na Alemanha, ele foi no dentista e aí, numa consulta no dentista, ele percebeu que o dentista usava aquela luz azul para quando ele fazia as próteses dentárias, para endurecer, né, enrijecer, fazer o crosslinking das próteses dentárias. E aí ele pensou, será que isso não funcionaria na córnea para deixar a córnea mais dura também? E na época, isso faz muito tempo, ele, na verdade, já faz mais de 20 anos, quando ele teve essa ideia. E ele começou a testar várias substâncias diferentes. Até que ele começou a perceber que se você juntasse uma vitamina, tá? Que é a vitamina B2, a riboflavina, que é uma vitamina muito presente até em corantes de alimentos, em vários alimentos, inclusive. É uma vitamina que, quando você junta essa vitamina com um comprimento de onda específico, uma radiação, um comprimento de onda específico, você conseguia fazer o que a gente chama de crosslinking, que é
como se fosse o enrijecimento, ele fica mais compacto, mais rígido. Então, ele sugeriu que isso fosse feito para pacientes. E aí começou, né? Eu lembro muito bem que quando a gente estava junto, Charles, em São Paulo, na residência, dois grandes professores também, o Dr. Wallace e o Dr. Paulo Chora, eu lembro que eles chegaram para mim, na época eu era residente, e eles falaram, olha, tem um pessoal lá na Suíça e na Alemanha, né, fazendo um trabalho, vamos ver o que acontece? Aí a gente começou a testar e ver o que acontecia. Deixa eu mostrar para vocês. Então, deixa eu virar aqui o vídeo de novo. Olha só que legal. Primeira coisa, eu quero mostrar para vocês. Dá para ver direitinho, Charles? Tá ótimo, excelente. Tá. Então, olha só o que eu queria mostrar para vocês. Aqui a gente vai pingar algumas gotinhas de uma vitamina na córnea. Então, primeiro a gente deixa essa vitamina penetrar na córnea, né? E durante alguns minutinhos, existem inúmeros protocolos. E depois a gente joga essa luz na córnea e essa luz também existem vários protocolos, tá? Depende dos minutos, depende de cada indicação, de cada paciente. Gostaria de mostrar essa foto para vocês. O que é isso? Isso daqui é um pedaço de uma córnea, é um pedacinho de uma córnea examinada no microscópio. Eu queria que você visse, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Aqui, essa região aqui, Tá. ó, ela tá toda enrugadinha. Isso aqui são as fibras de colágeno, certo? Então aqui a gente vê uma camada toda irregular. E você consegue ver que essa outra imagem aqui, de um pedacinho da córnea, essa parte aqui está toda compacta, com as fibras mais organizadas? É possível perceber? Tá. Isso daqui é antes e isso daqui é depois do crosslinking. Essas imagens bem bonitas, elas são imagens, não é um desenho não, são imagens reais mesmo, tiradas com microscópio confocal. E a gente consegue ver o que o crosslinking faz. Ele é como se ele fizesse um cinturão, uma faixa que fortalece a córnea e aí ela para de ir para frente. 92% dos casos, ou até mais, na verdade, uma aplicação só é suficiente. Depende muito da idade do paciente e da gravidade da doença. Vocês viram só, pessoal, que legal? E lembra que a gente comentou no início a importância de fazer exames precoces e com frequência com o médico oftalmologista, porque a gente tem uma assertividade muito grande. Dando o diagnóstico correto, instituindo esse tratamento, a gente evita, por exemplo, que o paciente vai fazer um transplante de córnea. E tem uma série de intercorrências, né? Mas manter a própria córnea do paciente é muito legal. Então, olha só, Kátia, é uma coisa mais técnica, mas eu queria que você lembrasse para a gente, porque tem a opção da gente remover a primeira camadinha da córnea e fazer o crosslink, ou fazer sem a remoção dessa primeira camada da córnea. Você tem alguma preferência e por quê? Tenho sim. Até esses estudos foram parte da minha tese de doutorado, sabe? O que acontece? O epitélio, a primeira camada da córnea, que chama-se epitélio, ela é uma camada que ela não permite a passagem da vitamina, que é a riboflavina, para o restante da córnea, que chama-se estroma. E sem a riboflavina, não acontece crosslinking. Então, se você não remove o epitélio, a chance de você ter um crosslinking muito pequeno ou até inexistente é muito grande. Existem várias técnicas diferentes. Hoje, existem alguns estudos que estão se mostrando promissores, mas ainda não é o padrão ouro de tratamento, sabe? O EPION, que a gente chama, é quando você faz o tratamento sem remover o epitélio. Ainda hoje, a técnica em que você tem que remover o epitélio é o padrão ouro. Perfeito. E com relação ao tempo, para a gente, não precisa entrar muito em detalhes, mas às vezes existe uma discussão muito grande. Você costuma fazer, então, aquela técnica tradicional original, ou você fez algumas adequações e hoje sua cirurgia em si demora menos tempo, é um pouco mais rápida? Eu
personalizo muito, Charles. Eu uso as duas técnicas, depende do paciente. A técnica rápida, que a gente chama de fast crosslinking, que é uma técnica de 10 minutos, ela causa um crosslinking que é muito efetivo na grande maioria dos pacientes. Só que ela causa um crosslinking um pouquinho menor. Então, depende. Se o paciente tem um ceratocone já mais avançado, algumas vezes eu ainda faço o de 30 minutos, que causa um crosslinking mais profundo, tá? Agora, outra coisa que vem mudando é a formulação da riboflavina. Então, aquele protocolo original, que a gente chama de protocolo clássico de Dresden, ele já foi alterado, ele já foi mudado, porque inclusive a riboflavina não é a mesma, a solução não é exatamente a mesma diluição. Então, hoje, por exemplo, eu uso muito a riboflavina diluída em metilcelulose. Existem protocolos específicos para córneas que são muito finas. Então, eu sempre falo que hoje, na verdade, o crosslinking ele está bem personalizado. Depende da idade, depende da gravidade do ceratocone, depende da espessura da córnea daquele paciente. Enfim, são apenas alguns fatores que entram na minha linha de decisão. Então, muito bem. Terminou a cirurgia, a gente costuma deixar uma lentezinha de contato curativo, o paciente vai para casa pingar gotinha de coleira antibiótico, corticoide, lubrificante. E, Kátia, como é que você lida assim com pós-operatório imediato? Porque tem muitas pessoas que dizem o seguinte: e agora, doutor, o que é que eu posso fazer? Como é que vai ser minha rotina? Eu posso voltar a usar o computador, o celular, o tablet? Tem alguma restrição com relação ao tempo de exposição ao meio ambiente? E essa história, doutor, que eu ouvi falar, que às vezes tem um crosslink natural, tomar um remedinho por boca, o sol bate no olho e já faz o crosslink natural, eu nem preciso fazer a cirurgia. E as meninas sempre perguntam, Kátia, doutor, e a maquiagem? Quando é que eu vou poder voltar à minha maquiagem, praticar meus esportes? É um pupurri de pós-operatório, Kátia. Como é que você lida com essas demandas e essa ansiedade do paciente? Muita pergunta boa. Vamos lá. Então, assim, primeira coisa, eu sempre falo para o paciente, olha, o primeiro dia é um dia que é um pouquinho mais chato. Na verdade, é praticamente o único dia que o paciente vai sentir um pouquinho de desconforto, sim. Então, nesse dia, eu dou remédio para dor pela boca, tá? Eu falo que é um dia que ele vai ficar mais quietinho em casa, porque o primeiro dia é o dia que realmente incomoda um pouquinho. No outro dia, o paciente já vai estar se sentindo muito melhor, mas obviamente, como a gente usa uma lente de contato terapêutica, a lente de contato terapêutica nada mais é do que o band-aid do oftalmologista. O oftalmologista bota esse band-aid transparente, que é uma lente de contato especial, que o paciente vai dormir com essa lente até cicatrizar direitinho a córnea. Geralmente a gente tira entre 5 e 7 dias depois do tratamento, depende da velocidade de cicatrização de cada pessoa. Nesse período, eu falo para ele o seguinte: ele vai ter uma vida relativamente normal, mas não vai exagerar no uso de telas. Por quê? Porque quando a gente fica muito tempo, principalmente no computador, em celular, a gente acaba piscando menos, isso resseca mais o olho, então acaba diminuindo um pouquinho, incomodando um pouquinho mais, tá? Mas ele pode fazer as coisas dele, não é obrigado a ficar de cama de jeito nenhum, ele não vai ficar camado, nada disso, tá? Agora, eu sempre oriento: por favor, não nade em piscina, hidromassagem, mar, de olho aberto. A água é uma das principais fontes de infecção. Depois a gente tirar a lente de contato, depois de uma semana. E aí eu só oriento para ele, só cuidado para não se expor ao sol muito forte, porque isso pode gerar o que a gente chama de haze, né? Que é uma alteração da cicatrização. Eu falo assim como quando faz cirurgia plástica, você fala para o paciente cuidar com a cicatriz, né, não pegar sol direto na cicatriz. Eu sempre falo para ele: toma um pouquinho de cuidado aí no primeiro mês, assim, nos primeiros 3 meses, assim, para usar óculos de sol quando tiver um sol muito forte, tá? Agora, você tocou num assunto que é super polêmico, né, que é a riboflavina via oral, certo? Vamos lá. Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Esse é um debate interminável. Se vale a pena ou não você tomar a vitamina riboflavina pela boca, tá? E hoje eu vou te contar
contar que, assim, na minha humilde opinião, por tudo que eu estudei e tudo que a gente viu, inclusive no último congresso agora que teve no Rio de Janeiro, que foi o Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa, as evidências não se mostraram favorável a isso. Então, vamos explicar por quê. Vários estudos mostraram que quando você toma a vitamina, a quantidade que você absorve de vitamina é muito pouco. Então, eles fizeram vários estudos, inclusive com coelhinhos, em que deram uma dose mais altíssima de riboflavina. E aí pegaram e mediram a riboflavina na córnea. E a quantidade não chegava mais nem perto de ser suficiente para causar o crosslinking, sabe? Além disso, o que se fala é o seguinte, é que infelizmente hoje, Charles, existe um ditado, na verdade, que infelizmente ele diz assim, se não faz mal, tá tudo bem. E por isso tem muita gente tomando umas doses altíssimas, muitas vezes, de vitaminas, e às vezes gastando um dinheiro enorme em suplementos que, na verdade, não vão fazer diferença nenhuma. Na riboflavina, o problema é que, o que aparece as evidências é que para essa riboflavina realmente fazer um crosslink, ela tinha que ser uma quantidade mas tão alta que o organismo não consegue absorver por via oral. O teu estômago cai no estômago e tuas vias digestivas não conseguem absorver essa quantidade. Além disso, se conseguisse, o que é o problema? Essa riboflavina pode se depositar em outros tecidos, que não a córnea. E aí, em outros tecidos, ela poderia causar até um envelhecimento. Porque, na verdade, ele é um processo fotooxidativo. É como se fosse um crosslink, é um envelhecimento. Será que isso não poderia causar mal para o paciente? Esse depósito em outros tecidos, uma fotossensibilização? Enfim, o que diz, apesar de ser um assunto super polêmico, vamos dizer assim, eu vou te falar o que a gente viu no último congresso, que não existe evidência científica forte para você indicar o uso via oral. Tá, perfeito. Kátia, você acredita que já se passaram 46 minutos, infelizmente a gente precisa rumar para o fim, e eu queria que você tentasse lançar a mão do teu poder de resumo e fizesse as suas últimas considerações a respeito dos cuidados com relação ao diagnóstico e tratamento do crosslink, a importância de não coçar e considerações finais. Kátia, por gentileza. Vamos lá. Se eu puder dar um recado para todo mundo, não coce seus olhos, não subestime seus sintomas. Às vezes, eu falo que a gente acha que qualquer coisa vai ser resolvida com óculos. Ou às vezes você vai lá e troca o óculos, aquele óculos não fica perfeito. Não subestime seus sintomas. Algumas vezes, você pode ter essa doença, que é o ceratocone. E vale a pena passar em consulta. Porque muitas vezes, numa consulta de rotina, o médico consegue suspeitar pela conversa que alguma coisa está fora do comum. E hoje existe tratamento para parar o ceratocone. Nem sempre a gente reverte o que perdeu. Então, quanto antes fizer o diagnóstico, melhor. Você realmente pode mudar a sua vida ou mudar a vida e o futuro do seu filho ou de algum amigo se você fizer esse diagnóstico precoce. Mas para isso, a gente precisa saber dos sintomas e de como a gente pode suspeitar que alguma coisa está fugindo do normal. Muito bem, Kátia. Parabéns, excelente, como sempre, graças a Deus. E olha só, se alguém precisar passar em consulta contigo, Kátia, como é que as pessoas te encontram lá em Brusque? Ou quem sabe consulta online, tem a opção da consulta online também, né? Pelo menos para bater um papo, começar com uma orientação. Então, eu trabalho no Hospital de Olhos de Brusque. O telefone é 3355-5050, ou até se quiserem me mandar um recado aqui por Instagram também, podem me mandar, é um prazer, mas atendo presencialmente e também com teleconsultas, consultas online também. Joia, perfeito. Kátia, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo teu esposo, obrigado pelos teus filhos, você deixou eles um pouquinho esperando para você compartilhar teu conhecimento, tua experiência,
de um tema que você tanto gosta, que você tanto aplica e tanto você domina, tá bom? Deixa a gente voltar para 2025 a gente mais uma vez falar sobre ceratocone e crosslink, tá bom? Muito obrigada, te agradeço imensamente o convite, viu? E parabéns, parabéns mais uma vez por essa atitude sua de dedicar seu tempo toda quarta-feira à noite aos seus Joia. pacientes, informação de qualidade. Perfeito, legal. Olha só, pessoal, vocês não esqueçam então de acessar as redes sociais da doutora Kátia Botós. Vocês estão vendo aqui no canto inferior direito tem um aviãozinho. Sabe para que serve esse aviãozinho? Para você clicar e enviar para pelo menos 3 pessoas. Um colega, um amigo, um vizinho, que eu tenho certeza que esse conteúdo de qualidade, com embasamento científico e com muita experiência, vai ser útil para alguém, tá bom? Próxima quarta-feira a gente se encontra aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para falar sobre ceratocone numa outra versão, tá bom? Kátia, mais uma vez, muito obrigado, tá? Imagina, obrigada a você. Tchau, boa noite. Toma. Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Compartilhe esse conteúdo. A gente se encontra na próxima quarta-feira. Um abraço. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Fala a verdade, se não foi top. Doutora Kátia é top demais, não é isso? Muita experiência, muito conhecimento. E uma pessoa de fácil acesso, muito gentil e que trouxe muitas informações importantes. Eu gostaria que vocês, então, aproveitassem esse conteúdo e divulgassem o máximo possível, para que o algoritmo entenda, então, que esse conteúdo realmente é relevante, tá bom? Tamo junto, fica comigo, faça um excelente resto de semana e a gente se vê. Um abraço, turma. Tchau, tchau.